Olá, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Vamos aqui para mais uma oportunidade de estudos e reflexões junto aos nossos livros da doutrina espírita. Hoje estamos aqui com o nosso livro dos Espíritos e nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, temos sempre essa oportunidade de nos reunir, seja na nossa sede, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, São Paulo, Santo Amaro, ou então através das nossas reuniões aqui pela internet, que são disponibilizadas para que mais pessoas possam também ter essa informação, ter esse conhecimento maravilhoso que liberta a nossa mente de tantos pensamentos difíceis, não é verdade? E assim podermos juntos desenvolver uma condição de viver melhor, junto conosco mesmo e com os nossos semelhantes. A doutrina dos Espíritos é esse farol, né? Essa luz maravilhosa que vem trazendo esperança, alegria, bem-estar para todos nós, e por isso é importante divulgar, compartilhar e botar ela em prática também, não é? Então vamos aqui fazer a nossa prece antes de começarmos, pedindo aos bons espíritos, ao Mestre Jesus, que estejam conosco neste momento, nos auxiliando na compreensão desses ensinamentos que vão chegar para nós. Que esses amigos espirituais que nos conhecem tão bem possam destravar essas trancas ainda existentes em nossa mente sobre a forma de pensar de tantos pontos, que eles nos ajudem a fazer essa reforma interior, que possamos assim arejar os nossos conceitos, as nossas ideias, podendo trazer para a gente uma sensação mais harmoniosa, mais equilibrada. Vamos pedindo também a esses benfeitores que aqueçam o nosso coração, que nos tranquilizem, que nos ajudem na questão do entendimento de Deus, das suas leis, do seu amor, da sua proposta para conosco, para que assim possamos encontrar em nós mesmos essa essência divina, que fala de amor, que fala de perdão, que fala de misericórdia, que fala de caridade, para assim podermos nos perdoar e também perdoar ao nosso próximo, não é verdade? Então assim, com a bênção do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, vamos pedindo permissão para iniciar os nossos estudos e reflexões de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, e lá vamos nós, vamos nos colocar aí direitinho, respirar profundamente, né? Prestar bastante atenção para que a gente possa entender, porque afinal de contas a gente está aqui numa parte do livro dos Espíritos muito importante, não que as outras não sejam, mas essas, elas respondem muitas coisas para nós, é como se fosse assim um manualzinho de como viver. A parte das leis morais que está aqui sendo estudada, porque nós estamos dentro dessa parte do livro dos Espíritos, ela fala para nós de tudo aquilo que precisamos buscar prestar atenção, de tudo aquilo que devemos colocar em prática. Ela fala para nós dos nossos direitos e deveres diante da vida, diante dessa grande oportunidade que o Pai nos oferece, dos compromissos, tanto físicos quanto espirituais, que devemos realizar para que a gente possa sair dessa realidade em que nos encontramos, né, através da morte, que a gente retorne ao plano espiritual melhor do que aqui chegamos. É a proposta que todos nós assumimos, né? É uma solicitação de todo espírito, aproveitar a existência material para conquistar o seu progresso paulatino, o seu amadurecimento,
para poder seguir a sua viagem rumo à perfeição, que é relativa, mas vamos chegar lá, não é verdade? Então vamos aqui prestar bastante atenção então nesses itens, né, que vão abrindo os nossos olhos. E aqui a gente está dentro da lei da destruição, no capítulo 6, o primeiro item, destruição necessária e destruição abusiva. Uma parte a gente já viu, a gente viu a parte da destruição necessária. Então, dentro da destruição necessária, a gente viu que sim, né? A lei da destruição faz parte das leis divinas, porque afinal de contas, grande parte do universo é constituído de matéria, até mesmo o nosso corpo físico. E a gente sabe que matéria desgasta, envelhece, ela se degenera, não é verdade? Então, a lei da destruição, ela vem no universo, porque ela não funciona só para a Terra, só para nós, né? E para todos os serzinhos aqui que existem, mas ela funciona para o universo. Ela vem com um propósito, porque todas as leis divinas têm um propósito. Essa lei vem com o propósito de transformar os seres, de mudança, de renovação, de regeneração. Tudo isso para a melhoria dos seres. A escola, planeta Terra, assim como outros planetas, escolas, eles têm essa dinâmica de renovação. Todo o planeta e todos os seres acompanham essa lei. Então, ela é necessária, ela é benéfica para que o planeta possa evoluir e os seus seres, os seres que o habitam também, faz parte das leis divinas. Ela também ajuda no equilíbrio da vida dos seres, porque imagina se nenhum dos seres vivos morressem, a gente teria um aumento populacional. Então a gente tem na lei da destruição também questões que falam sobre o equilíbrio. Bom, mas essa parte a gente já viu, né? Quem tiver dúvidas, vá lá no Livro dos Espíritos para ler essa primeira parte da lei da destruição, que são as perguntinhas 728 até 733. Vai falar a questão dessa primeira parte, que é a destruição necessária. E nós hoje vamos entrar na parte da destruição abusiva, onde nós, os espíritos, seres pensantes da criação, seres ainda imperfeitos, com pouca maturidade espiritual, nos utilizamos muito, né, dessa questão abusiva. A gente vai além dos limites. E é exatamente aí que começa o nosso irmão Kardec a perguntar para o plano espiritual como é que funciona, né? Existe um limite para a destruição? Até porque nós, que estamos aqui encarnados na matéria, nós precisamos nos alimentar e para isso, muitas vezes temos que matar serzinhos, os animais, ou então também tirar a vida dos vegetais, porque quando você arranca uma verdura do solo, um grão do solo, você está matando ele, não é verdade? Então, existe limite para isso. E não só a questão alimentar, né? A questão da proteção, se bem que hoje em dia nós vivemos em cidades distante da selva, né? Para nós aqui. Então a gente não tem tanto perigo com relação a animais predadores. Antigamente, quando a gente vivia no meio da selva, a gente tinha que matar mesmo, né? A gente tinha que matar primeiro antes que eles nos matassem, né? Assim, era complicado. Mas hoje a gente está aqui, né? Como a gente diz, na selva de pedra. Então a gente está um pouquinho distanciado desses animais predadores. Ou pelo menos a gente não vê, né? Na rua passando nenhum leão, nenhum tigre.
Então a gente está preservado dessas situações. A gente corre outros perigos, mas dos animaizinhos não mais. Bom, mas sem brincadeiras, voltando aqui à questão do livro. Então o Kardec perguntou lá para o plano espiritual. Questão 734. Então ela já vai iniciar essa questão da destruição abusiva. Kardec perguntou: no seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? O que vocês acham? A gente tem direito ilimitado para destruir, tirar a vida dos animais? Olha, gente, os animais, eles foram criados para serem nossos auxiliares, né? Se a gente for olhar na antropologia, o estudo da vida do homem aqui na face da Terra, o animal, não é que ele serve só de comida para nós. Nossa, ele serve, né, de força, meio de tração, né? Tinha lá os animais que puxavam, e ainda tem em alguns lugares, né? O carro de boi, moinhos movidos a tração animal e tantas outras coisas, à base da força animal. Os animais, né, nos davam a carne, nos davam a cobertura, as peles, né, na época que não tínhamos a roupa. Então, também serviam para nós, né, de guardas, porque foi assim que o cachorro foi se achegando, né? O animalzinho não era do lar, ele era da selva, ele foi se achegando, nós o alimentamos, ele foi ficando, ele serviu para nós, para nos acompanhar nas caças, para dar o sinal de alarme contra invasores, como companhia, para não ficarmos só no momento que estamos só nós, estava lá o animal. Então o animal assume várias funções e outras mais que os espíritos falam, que a gente é tão ignorantinho ainda das coisas, do presente que Deus deu para nós, porque os animais assumem muitas outras funções. Eles também, na sua delicadeza, do próprio instinto que carregam, muitas vezes eles são capazes de nos auxiliar até mesmo em questão de doenças. A gente vê os cão-guia, né, que são treinados para guiar os cegos. Pessoas que têm às vezes tumores e o cachorro, por conta da química do nosso organismo, ele passa a lamber determinadas partes do corpo da gente, ou então a mostrar um comportamento diferente. E aí, conforme a gente vai ao médico, tudo acaba descobrindo um problema que tem naquela área do corpo. Então, os animais, eles possuem também grande sensibilidade. Só que nós, na nossa bruteza de pensar, né, nessa condição tão rústica, a gente enxerga no animal apenas comida. Então, vamos ver aqui o que os espíritos vão responder para a gente a respeito dessa pergunta. Será que a gente tem direitos ilimitados de destruir os animais? Resposta: esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. Então, equilibradamente. Eu posso sim matar o animal para prover a minha alimentação, mas com equilíbrio. E também, como falamos, a questão da segurança, se bem que hoje, né, nós vivemos nessa cidade de pedra, então a gente não tem animais predadores, mas se houvesse, a gente teria também um direito limitado à destruição, né, desses animais, para que eles não nos comessem ou não nos fizessem mal. E continua a resposta, eles dizem: o abuso jamais foi direito. Então, não há direito ilimitado, né, sobre a morte dos animais, sobre a destruição dos animais. E aí a gente foi procurar e encontrou coisas bastante interessantes dentro da doutrina, né? Então, a gente vai ler primeiro duas questões do Livro dos Espíritos, a questão 723, que vai falar sobre a alimentação animal.
723, questão do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural ou à lei divina? A lei natural e a lei divina é a mesma coisa. Resposta: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Então, a gente está vendo uma porção de leis que se sucedem. Então, sim, a gente está também mergulhado dentro da lei de conservação e ela nos coloca essas necessidades alimentares para que possamos aqui ficar na Terra encarnados para dar conta do nosso trabalho, seja profissional ou seja do trabalho do amadurecimento espiritual. E aí continua a resposta. O homem deve alimentar-se, portanto, segundo o que exige a sua organização. Mas aí vem uma perguntinha que faço eu. Comemos para viver ou vivemos para comer? Tem diferença, né? Comemos para viver. Então, eu como com equilíbrio. Se eu como a carne, é um punhadinho de carne, não é? Não é aquele prato cheio de pedaços de carne, não é? É um punhadinho de carne que vai me trazer a proteína, que vai me trazer todos os elementos necessários para que o meu organismo físico possa continuar trabalhando, desempenhando as suas funções dos órgãos e função intelectual. Então, aí eu como para viver. Agora, vivemos para comer é aquela coisa que você fica o tempo inteiro pensando na comida. Nossa, mas aquele churrasco, nossa, mas aquela pizza, nossa, mas o frango assado, a feijoada, é o tempo inteiro só pensando em comida. E na comida tá lá os bichinhos tudo morrendo, né? Muito bem, então tem essa questão que a gente precisa lembrar e fazer reflexões. E depois tem também uma outra perguntinha lá do Livro dos Espíritos, que é a 716, que fala sobre o limite do necessário. Então, o Kardec perguntou: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Ou seja, no nosso corpinho mesmo, a gente não tem lá um sinalzinho que toca dizendo pra gente: opa, peraí, né? Tá comendo muita carne, tá comendo muito. Resposta do plano espiritual: sim, existe um mecanismo, existe um limite, né, no próprio organismo físico, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição, o seu corpo, não é? Aquela história assim: eu estou comendo para viver, então eu vou levantar da mesa com aquela sensação de que eu estou abastecido, não de barriga cheia, né? Uma coisa é você levantar da mesa com o estômago estufado, que a gente diz de barriga cheia. A outra coisa é você dizer: eu estou bem alimentado, foi o suficiente. E aí você consegue até comer uma pequena sobremesa, um pedacinho de fruta, não é? E são raras as pessoas que têm isso em mente, que é o equilíbrio, é a sintonização, se sintonizar com o próprio corpo e ouvir o corpo dizer quando basta. Quanto basta para o meu estômago, né? Para mim me sentir saciado. Os médicos mesmo falam, né? Que a gente perde esse limite da saciedade porque primeiro a gente come falando, ou come pensando nos problemas, ou ao comer não mastiga. Os médicos, né, os nutricionistas falam, antes de engolir qualquer alimento,
é mastigar nham, 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 mais de 5 vezes antes do alimento descer. Porque a digestão começa na boca, né? Começa com a saliva. Então, conforme a gente vai mastigando, a saliva vai ajudando a partir as moléculas, os pedacinhos, para quando descer lá para o estômago, a condição da digestão ir sendo trabalhada de forma leve. E dar tempo, porque o estômago, ele, através dos mecanismos do sistema nervoso, das células, ele manda uma informação para o cérebro dizendo: opa, estou saciado, deu legal, tá bom, chega. O estômago manda essa informação. Porém, para funcionar esse sistema, eu preciso fazer, né, desde a mastigação, todo um trabalho com calma, né? Sem estar falando, conversando, sem estar pensando nos problemas, eu preciso estar ali observando todo o processo. Ah, mas isso não dá para fazer, porque eu como com pressa, eu como isso, eu como aquilo, então. Aí o organismo ele não funciona. A gente perde esses sinais, ou então às vezes a gente começa, né, a passar por cima das necessidades físicas, criando vícios, e os vícios começam a desregular todo o nosso corpo, criando necessidades supérfluas, coisas que o nosso organismo não tem condições de digerir, não é relativo ao equilíbrio dele, ou seja, uma alimentação em excesso que chega a fazer mal para nós, não é? Muito bem, então temos essas duas questões que nos ajudam a pensar nessa questão do Kardec, perguntando se a gente tem direitos ilimitados sobre a destruição dos animais. Então, sinal vermelho, não temos não, né? Aí, pesquisando mais um pouquinho, a gente foi achar lá no livro do Nosso Lar, que é do André Luiz, que é o primeirinho, né, que a gente conhece. Quando o André Luiz desencarna, ele fica um tempo lá no umbral, né, e até ele ouve muitos espíritos, irmãos desencarnados, falando para ele que ele era um suicida. E o nosso irmão André Luiz, ele foi médico enquanto vivo aqui na matéria. E ele ouvia aquilo e não entendia, né? Bom, aí ele foi resgatado, passou um tempo, né? Bastante tempo lá no umbral. Ele foi resgatado e quando ele chegou lá no plano espiritual, ele ouviu, né? Dos espíritos que o socorreram, né? Que ele teria sido considerado como um suicida indireto. E aí ele fica um pouco indignado. Como assim, né? Eu fiz tudo que podia de melhor para mim, né? Me tratei, quando eu vi que estava com problema, eu fui para o hospital, passei por 2 cirurgias, ele passou mesmo, ele estava com uma obstrução intestinal, né? Morreu, é um tipo de câncer. E aí o amigo espiritual falou para ele: sim, porque você tinha excessos de todas as ordens, você tinha excesso no comportamento, no seu temperamento, porque você era excessivamente nervoso, você era um tanto ríspido com as pessoas, e tinha excessos alimentares. Você fumava, você bebia, você contraiu a sífilis e você também abusava das questões dos alimentos. Olha só o que ele ouve, né, do instrutor espiritual. Ele ouve assim: todo o sistema gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação, bebidas alcoólicas. Então, como se vê, o suicídio indireto é incontestável. Ele precisou entender e aceitar que sim, né, que a causa-morte dele tinha sido provocado por ele mesmo, por todos esses fatores. Aí, mais adiante um pouquinho, lá no nosso
lar, tem uma outra questãozinha também que é bem interessante, né? Porque a gente fala assim, poxa, então, depois do desencarne, como é que é essa condição da alimentação, né? Então é bem complicada. Quando a gente não entende essas questões que estão sendo colocadas aqui, do limite, do equilíbrio alimentar, da gente não abusar dos seres, né? Principalmente da matança animal, então a gente traz para nós consequências bastante difíceis, porque muitas vezes a gente desencarna muito apegado à comida, né? Ao prato de comida, a questão de comer muita carne, e aí os espíritos, esse tipo de espírito muito apegado às questões materiais, eles não conseguem passar por uma condição espiritual muito boa, e eles passam então a conviver conosco na realidade da matéria, tentando sugar ou de nós ou do nosso prato aquelas energias que vão lhe trazer o saciar, um pseudo saciar, porque ele não tem mais corpo físico, né? Então ele vai trazer para ele aquela condição de imaginar que ele está comendo tudo aquilo. Bom, isso nesse nível difícil, né? Mas e lá no nosso lar? Como é que acontecem as coisas? Tem um capítulo muito interessante, é o capítulo 9 do nosso lar, chama-se Problema de Alimentação. E aí eu vou deixar aqui como indicação de leitura para vocês se aproximarem mais dos livros, porque é muito importante a gente ler e começa a entender todas as dificuldades que a gente carrega e começa a prestar mais atenção no dia a dia, né? Tentando tirar da gente práticas que a gente não precisa mais, não é? Como nós falamos, eu não vivo para comer, eu como para viver, não é? Então, ter aquela pausa alimentar agradável, ter um prato de comida equilibrado, tudo isso é importante, muitas vezes é através da leitura. Tem uma outra fonte também bastante interessante, que está lá no Missionário da Luz, que é outro livro do André Luiz, né? E lá, nesse livro, diz assim: o espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, amadurecer o nosso espírito, desenvolver as nossas virtudes morais. Mas como atender ao semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Porque se a gente, né, força o funcionamento dessa máquina, ou então intoxica essa máquina com substâncias, né, a mais do que ela pode comportar para digerir, a gente está trazendo a morte para mais perto e não vai cumprir, assim como aconteceu com o nosso amigo André Luiz. Depois tem um outro livrinho, ó, um montão de dicas. O livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, Humberto de Campos, no capítulo 4, Treino para a Morte. Ele vai falar também da mesma condição da alimentação, né? E que a gente não pensa. A gente fica focado só na condição aqui da vidinha, mas a gente não se prepara realmente para o processo de transição que a gente vai ter que passar, não é? Ninguém vai ficar aqui e virar estátua. Nós vamos passar pelo processo da morte e até mesmo o processo do envelhecimento, não é assim? Depois dos 30, a gente começa a perder. A velhice começa a chegar para o organismo. Então, é um processo de transição que a gente precisa estar de olho, se preparando, fazendo as coisas direitinho, para que quando chegar o momento realmente, né, da condição, da passagem da morte, então a gente tenha o equilíbrio, a tranquilidade para fazer essa passagem. Então, todos os bons hábitos, todos os bons costumes, todas essas leis que a gente está vendo, é para a gente usar para o nosso bem. Hoje, para conquistar a saúde do corpo físico, a saúde mental, o equilíbrio espiritual, mas serve também para a condição do nosso retorno.
tudo que estamos fazendo aqui impacta na nossa vida futura, né? Então, esse livrinho fala assim pra gente lá no irmão Humberto de Campos, né? Cartas e Crônicas. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne de animais. O cemitério na barriga é tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos irmãos selvagens, que se comiam mutuamente. Então, é assim, né? Não que a gente precise tirar de vez toda a carne, como diz aqui o Livro dos Espíritos, mas que a gente seja moderado, né? Uma coisa é a gente pegar a doutrina e ler, né? Nós, aqui com o Kardec, na doutrina, a gente está em 1850 e pouquinho, 56, 57. Conforme o tempo foi passando, foi chegando Emmanuel, foi chegando André Luiz, não é? Através do Chico, através de outros irmãos, né? O próprio Humberto de Campos, que vão trazendo para a gente uma compreensão melhor, porque na época do Kardec não se tinha muita informação sobre nutrição. Naquele tempo, o que eles sabiam de medicina, de ciência? Sabiam pouquíssimas coisas. Hoje a gente tem essas ciências maravilhosas que falam pra gente, olha, tudo bem, vamos fazer um prato alimentar balanceado, não é? A gente tem que ter o cereal, a gente tem que ter a proteína, a gente tem que ter o carboidrato, tudo de forma dosada. É por aí que o plano espiritual, então, vem chamando a nossa atenção, não é? Tudo de forma dosada, equilibrada e em proporções adequadas à digestão que o nosso corpinho aguenta fazer, para que a gente não sobrecarregue o próprio corpo, certo? Beleza. Aí vamos nós, então, para uma outra questãozinha. As questões seguintes, a 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades da segurança, né? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Poxa, a gente já falou aqui, né? Então, é predominância, resposta, predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Então, poxa, né, essa coisa da caça, de destruir e de ir além dos limites da necessidade, tem tudo a ver com o que a gente já estava falando. E hoje em dia a gente já tem algumas leis, algumas regras, tanto para caça quanto para pesca, né? Que não permitem as pessoas pescarem na época da desova dos peixinhos, dos pescadores, né? Não pescarem naquela determinada época. Muita coisa ruim já não é mais feita. Por exemplo, antigamente tinha a matança das baleias para tirar o óleo, matava-se o elefante para tirar as presas, um marfim, e deixava o resto do animal lá no meio da selva, né? Muitas barbaridades foram feitas. Tirar a barbatana do tubarão, porque dizia-se que tinha lá, né, uma poção maravilhosa que se fazia com a barbatana do animal. Matava o animal para tirar a barbatana. Bom, enfim. Aí a última perguntinha, 736. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial, por exemplo, lá na Índia, que eles não matam a vaca, eles podem estar morrendo de fome, mas a vaca eles não matam. Assim como outros lugares também têm as suas crendices. Então, não mata a vaca, mas mata outros animais, não é verdade? Então, olha só a resposta. É um excesso num sentimento que em si mesmo é louvável, mas se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizando por abusos de toda espécie.
Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Sim, eles não matam a vaca mais por superstição, por crendice, do que por bondade do coração. Então, a gente deve muito respeito aos animais, gente, como nós falamos lá no início. A gente não tem noção do que esses nossos companheirinhos representam para nós e o que eles esperam de nós. O plano espiritual diz que os animais têm a humanidade, nós espíritos encarnados, como se fossem seus deuses. Eles não esperam que nós façamos mal a eles. Vamos pensar, não é verdade? E trazer para a nossa mesa boas práticas. Que assim seja, graças a Deus.